Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Anúncio, e hoje eu recebo uma convidada especial para a gente descobrir juntos os bastidores de uma das marcas mais queridas aqui do Rio Grande do Sul. E eu tenho uma apresentação porque ela merece. Compradora de moda das lojas Dúlios, Luísa atua diretamente na curadoria de peças e no desenvolvimento da marca própria Raising. Além da visão estratégica para identificar tendências, ela veste a camisa da empresa, participando ativamente da comunicação da marca. Compartilha bastidores, promove lives e desperta desejo ao mostrar o lado humano e real das lojas Dúlios. Sua atuação conecta tradição e modernidade, ajudando a manter uma rede de lojas consolidada no Rio Grande do Sul em posição de destaque. Seja muito bem-vinda, Luísa! Nossa, que apresentação mais linda! Nossa, me senti muito honrada. Miriam, te agradeço muito o convite por estar aqui hoje. Nos acompanhamos há muito tempo já nas redes sociais, né? E é impressionante a tua evolução dentro do marketing, dentro das redes. E quando eu recebi o teu convite, eu fiquei muito feliz, né, por acompanhar esse teu processo. E agora, nessa nova aí, né, empreitada que é o podcast, eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso aí na tua trajetória. Muito obrigada pelo convite novamente. Eu que agradeço pela nossa conexão. Tenho certeza que quem estiver nos acompanhando vão ter muitos insights. Ai, coisa boa. Vamos lá, então. Isso aí. Luísa, para nós começar já, né? Explica para nós como é esse processo de comprar roupas para uma grande marca, né? Porque não é uma peça, são várias peças. Como funciona esse processo? E aí tem a marca própria, Raising, e tem as outras multimarcas que vocês também atendem, né? Explica para nós. Eu vou explicar, então. Eu brinco, né, que quem olha de fora sempre me fala, meu Deus, deve ser uma delícia só ir lá e comprar roupas, né? Mas, na verdade, existe um processo muito complexo por trás disso. Então, quando a gente existe muita análise, muito dado. Então, quando a gente compra as peças, a gente analisa, enfim, como é que foi a coleção anterior, qual foi o resultado daquilo. A gente analisa tudo por agrupamentos, então partes de cima, de baixo, inteiros. E é uma série de dados e a cerejinha do bolo é, de fato, lá escolher o produto, né? Então, como funciona? A gente vai avaliar muito o clima. Então, a gente existe, né, um setor, um departamento por trás de análise, né, de dados, que é o planejamento, que vai nos passar, então, algumas informações para a compra da coleção. E a partir disso, então, a gente vai analisar tendência, vai analisar mercado, vai analisar clima, para, de fato, comprar, enfim, esses produtos. E aí, sim, a gente trabalha com multimarcas e com o desenvolvimento da nossa marca própria, que é a Raising, né? Que é a minha paixão ali, que é onde a gente coloca a mão na massa desde o início do processo. Eu vou explicar um pouquinho, então, como é que funciona. Pode explicar. Porque a multimarca, como funciona, né? Na multimarca, a gente vai até um showroom, ou muitos fornecedores vêm até a gente com a sua coleção, e dentro da coleção a gente vai escolher ali o mix que a gente quer que faça parte dentro da nossa coleção e da nossa ideia. Então, esse processo ele é um pouco mais simplificado do que o desenvolvimento de uma coleção propriamente dito, né? E quando a gente fala em desenvolvimento de coleção, então, a gente fala de fato de todo o processo até a peça chegar na loja. Então, a gente vai desenvolver a partir de imagens, a partir de pesquisa de tendência, muitas vezes o fornecedor nos traz alguma ideia e a partir dessa ideia a gente vai pedir as nossas modificações e aí a partir disso a gente vem com uma peça piloto que vem até a gente. Então, muitas vezes esse processo ele é feito também à distância e aí a gente vai avaliar se a peça veste bem, quais são as cores que a gente vai fazer e aí vai passando por esse ciclo até a peça ficar perfeita para ir para a produção. E aí a produção, né, envolve várias facções, que são ateliês de costura, que vão costurar a peça, para depois a peça retornar em quantidade para a gente dividir para todas as lojas. Então, esse processo de desenvolvimento, ele é muito legal, porque de fato a gente cria um produto, né, ou a gente faz as nossas modificações e vê ele acontecendo lá no final, chegando em loja. Eu brinco que para mim não tem nada mais prazeroso, assim, do que chegar a ver uma pessoa se vestindo e se sentindo maravilhosa com aquele produto que foi desenvolvido por nós. Então, hoje a marca própria, a Raising, ela é, de fato, o nosso coração dentro da empresa, porque ali a gente, de fato, participa de todo o processo, né? Então, é muito bacana. É, de fato, a parte mais apaixonante para mim, assim, que é acompanhar todo esse processo. E quando a gente fala em marca própria, agora para a coleção de verão, eu imagino que a gente tenha
umas 500, 600 Uau. peças, né, da marca Raisen. E aí, pensa que esse processo, ele é com cada peça, né? Então, é um processo bem demorado, mas que ele é muito prazeroso no final, né? E um ponto é conhecer o cliente, né? Conhecer os nossos clientes. Porque imagina, não é uma peça, Não. são várias peças. E vocês precisam também pensar no processo criativo, claro, mas atendendo às necessidades das clientes de vocês, né? Completamente, né? Completamente. Por isso que eu digo que a compra, ela não é baseada em gosto, né? A gente entendendo o nosso perfil de cliente, entendendo o público, pra, de fato, comprar as peças. E muitas vezes o comprador não é de acordo... Muitas vezes, né? Não é de acordo com o estilo do comprador. E sim com o estilo do nosso cliente lá na ponta. Porque tudo que a gente faz é, de fato, pra, né? Agradar e, né? Satisfazer os desejos e as necessidades do nosso cliente lá na ponta, né? Então, sim, conhecer o cliente é fundamental. Na verdade, é o primeiro passo antes de toda compra, né? Eu acho muito bacana, porque como eu te acompanho há muito tempo, quando tu tá nesse processo de ir lá, de colocar a mão na massa, né? Tu também traz os bastidores nos teus próprios stories pra fazer com que as pessoas participem desse processo, né? Sim. Então também traz esse senso de comunidade, né? De ativo, tu ali ajudando, de certa forma, a Sim. construir aquele produto. E pra vocês também é uma certa forma de validar se aquilo ali realmente vai ter um potencial ou não, né? Com certeza. É muito interessante porque o processo ele é muito curioso, né? Antes de eu entrar na moda e nesse mercado, eu não imaginava que o processo era tão complexo. Na minha cabeça, realmente era lá, tu escolhia e vendia, comprava pra vender. E, na verdade, o processo por trás, ele é muito mais complexo do que parece. E aí, eu sempre tento trazer, então, né? Porque gera curiosidade e as pessoas têm interesse. Porque não adianta, moda é algo que faz parte do dia a dia de todas as pessoas, né? Sim. A moda, a vestimenta em si. Então, muitas vezes lá no processo de compra, né, tava te comentando antes, agora a gente vai iniciar já o processo do inverno 2026, né, o verão já tá todo comprado, já tá começando a chegar em loja, agora a gente tá iniciando, nem chegou o verão ainda, a gente já tá começando o processo de compra da próxima coleção, né, então às vezes é legal trazer também pro público, dividir, o que tu acha disso, gosta, não gosta, porque às vezes ali a gente já tem um balizador, né. Claro que muitas pessoas dentro da minha rede social se identificam com o meu estilo, e que às vezes a gente tem que cuidar, né, pra não viciar essa tendência e esse olhar, porque também precisa agradar vários públicos diferentes, mas é muito interessante compartilhar, com certeza. Perfeito. E vocês buscam referências em viagens, olhando para o mercado da Europa, principalmente? Como é o uso da inteligência artificial também, né, nesse processo? Perfeito. Normalmente, a moda, ela acontece primeiro, então, no hemisfério norte, né? Agora, eles estão sempre uma coleção à frente, então a gente se baseia muito. Claro que trazendo muito pra nossa moda, que a moda brasileira, ela é muito peculiar, ela é muito diferente, mas a gente se inspira muito, sim. Então, em grandes marcas, né? Grandes marcas, grandes magazines. E também alguns portais de tendência, tem o WGSN, que é um grande portal aí de pesquisa de consumidor. E, além disso, também todos os nossos dados anteriores, né? Como é que foi a coleção anterior? Quais foram as 10 peças que mais performaram? Por que elas performaram? Elas vão seguir, mas vão seguir com algum ajuste de moda aqui. Então, a gente olha muito pro que aconteceu para montar a próxima coleção. E, claro, por tendência, por pesquisa e por estudo, né? Exige muito estudo e tu tá muito atualizado também em tendência, em moda, em modismo. O que é o modismo? Aquela moda que vem, entra e sai. Então, vamos trazer pra nossa realidade atual, né? Os labubus, que veio aquele chaveirinho de colocar nas bolsas. O modismo é uma tendência que vem e em menos de um mês ela sai. O morango do amor, né? Vamos trazer bem pra realidade. Ele vem, todo mundo quer. Não passa um mês e ninguém mais quer, né? Exato. Ou assim, não é aquele meu Deus do céu, preciso, né? Se a gente traz pra moda, a gente pode trazer agora pro Labubu, que é aquele pin de bolsa, chaveirinho estranho, assim, que também foi isso. E aí também faz parte da gente entender se de fato aquilo ali conversa com o nosso cliente ou não, né? Então, assim, por exemplo, o Labubu é algo que a gente identificou, o modismo, mas não conversa. Então, a gente não vai
investir nesse tipo de produto. Mas alguns outros modismos, sim, são interessantes. Então, outro que é bem fácil de lembrar, o tie-dye. Quando veio o tie-dye, meu Deus do céu, foi um estouro, todo mundo queria, passou um mês, ninguém queria mais. Aí sim, beleza, é um estilo de roupa que naquela época conversava. Então, sim, a gente vai investir. Então, a gente também tem que estar atento muito no mercado atual, o que está acontecendo, para também não perder ou entender que também a gente não vai investir, né? Exato, perfeito. Tem que ter esse nível de consciência, né? Sim. Porque, de novo, não é uma peça, são várias. E também entendendo o nosso público, né? Exato. Principalmente quando a gente fala, assim, de uma peça para o público entender também, né? Uma peça Raising que a gente vai fazer em profundidade para atender todas as lojas, a gente fala aí de 300 peças. Então, a gente tem que também ter uma responsabilidade muito grande, porque acertando, ótimo, né? Mas errando, a gente tem aí 300 peças que a gente precisa reorganizar aí e criar uma nova estratégia de venda. Então, há essa necessidade de muito estudo e muito embasamento para que a gente consiga performar da melhor forma em cada produto que a gente cria ali, Perfeito. né? E desse processo, como surgiu a Raising, né? Porque eu lembro da Dulles anos com outras marcas e aí veio implementando a Raising, né? Como surgiu? Na verdade, a marca surgiu já faz bastante tempo e ela era a antiga Trip. Ai, legal. É a antiga Trip e aí, enfim, por uma questão ali de... Naquela época, né, tinha muitas marcas que levavam o nome Trip. Então, tinha Trip Surf, Trip... Tinha uma loja aqui em Lajados também que ensinou. Várias. Então, a gente reajustou pra Raising, né? Que tem ali o mesmo significado do viajando, só que no alemão, porque a família é de origem alemã, né? A família Dulles. Então, a gente foi reorganizando a marca aí pra ter. Então, ela já existe há bastante tempo, mas agora que a gente vem, assim, cada vez com a coleção com mais força, porque a gente entendeu que é ali que a gente consegue ter um produto diferenciado, com qualidade e com preço justo. Sim. Por quê? Quando a gente fala em marcas, a gente fica muito atrelado ali ao preço de venda, ao preço de custo que a marca vai, né? Tem os royalties, enfim, tem várias outras questões envolvidas quando a gente fala de multimarcas, grandes marcas, que com a Raising a gente não tem. E a gente entendeu que a gente consegue produzir esse produto da Raising nas mesmas fábricas do que essas grandes marcas. Porque quando a gente fala... vamos lá. Quando a gente fala de grande marca, normalmente, na moda, os agrupamentos, eles são todos terceirizados. Porque não existe uma fábrica que vai produzir muito bem um blazer, uma calça jeans. São poucas no Brasil e muitas peças são importadas também. Então, essas grandes marcas, elas também terceirizam a produção delas. E a gente entendeu que a gente consegue produzir, na verdade, a gente produz muito nas mesmas fábricas, com a mesma qualidade, mas a gente consegue entregar para o nosso cliente um produto mais com um custo-benefício melhor, mas com a mesma qualidade e com a nossa marca. Sim. Então, melhora a competitividade. Melhora a competitividade, exatamente. Sim, perfeito. Então, Luísa, pensando nessa questão, né, de todo o processo da Raising, sempre pensado muito no cliente, né, e tendo uma marca própria, além de ganhar mais competitividade, vocês também conseguem pensar nessa jornada de criação que, às vezes, numa multimarca não consegue ter, né? Tem ali já um estilo pré-elaborado ali da nova coleção e aí, obviamente, vocês ganham isso, né? Pensando, de novo, no cliente e tudo mais, nesse contexto de ir lá, criar, aí vem o Dulles Delivery, que leva muito mais esse acesso, né? Porque a gente sabe que o varejo tá mudando e que muitas vezes o cliente não tem tempo, né, para ir até a loja e vocês conseguem trazer esse serviço que facilita muito. Luiz, a gente sabe que o delivery da Dulles não é qualquer delivery, né? Ele tem um algo a mais ali que consegue entregar para o cliente. Conta para nós como que funciona essa estratégia de vendas. Eu sempre falo, né, que se a gente ficar esperando o cliente entrar na porta no varejo físico, isso não acontece mais, né? Infelizmente. Antigamente era só abrir a porta de manhã cedo e o cliente ele brotava, né? E hoje em dia não. E então a gente precisa o tempo inteiro encontrar novas formas de vender. E o delivery ele já acontece na Dulles faz muitos anos, mas cada vez a gente vem se profissionalizando mais porque ele é algo que sim, que ele gera uma conveniência muito boa para o cliente. Mas mais do que isso, eu acredito que ele precisa também ser uma experiência, né? Ele precisa ser uma conexão com o nosso cliente. Então, o nosso delivery,
se você pedir calças jeans, você jamais vai receber apenas uma mala com calça jeans, a não ser que seja realmente isso que você deseja. Mas ele vai ser uma consultoria, então montada de acordo com o seu estilo. Então você vai receber os looks montados com a calça jeans, né? Para usar a calça jeans no seu dia a dia, de acordo, enfim, com a sua profissão ou a sua vontade naquele momento. Porque vai haver uma sondagem ali por parte da vendedora para entender de fato o que é importante para ti. E aí, assim, a gente vai montar os looks montadinhos para que tu tenha a mesma experiência em casa que tu vai ter dentro da loja, né? Então, um look montado, com calçado, com a vestimenta, com o acessório. Então, para que tu tenha essa experiência também dentro de casa, porque a gente sempre fala, né? Se o nosso diferencial é o atendimento, a gente também precisa encontrar formas de ser um diferencial também em algo que não tenha o atendimento propriamente ali tete a tete, mas que ele tenha anteriormente pensado com todo carinho e dedicação para o nosso cliente. Né? Essa curadoria completa, né? Isso eu acho extremamente legal. Porque se a gente tá, de novo, corrido, não tem tempo de ir pra loja, não tem tempo nem de imaginar um look na mente, né? E aí sim, se vocês conseguem trazer todo esse look pronto pro cliente, vai facilitar muito, vai melhorar muito as vendas, as conversões, né? E o cliente também se sente aquele carinho, assim, nossa, ela pensou em mim até nisso. Com certeza, né? E esse é o nosso know-how, né? Esse é o nosso conhecimento. Então, é isso que a gente precisa transmitir pro nosso cliente, né? E satisfazer ele no look completo, né? O objetivo é que a gente aumente a autoestima dele através da vestimenta, então que a pessoa se sinta maravilhosa naquilo ali, que também seja uma experiência. E até interessante que é tão legal o delivery, que eu mesma peço delivery pra mim, porque por mais que eu esteja ali no dia a dia trabalhando, eu gosto muito de ter esse cuidado de, não, ela pensou esse look pra mim, né? Ela pensou de acordo com o meu estilo. Talvez eu não pensaria dessa forma, mas ela tá me apresentando novas possibilidades, né? A vendedora pensou no meu estilo, pensou em como me agradar. Então, por que eu não vou dar essa oportunidade? Vamos combinar que não tem coisa mais gostosa do que em casa a gente provar looks e se sentir maravilhosa. E fideliza muito com a marca também, né? Com certeza, com certeza. E esse é um dos principais objetivos, né? Gerar conexão ali e valor para o nosso cliente. E uma outra estratégia forte de vendas que vocês fazem são as lives, Sim. né? E gerou um senso de pertencimento, de comunidade muito grande também. E tu tá à frente desse movimento, né? Sim. Hoje eu vejo que vocês fazem lives, inclusive de antecipação, né? Dos próprios lançamentos. Sim. Queria que tu contasse também como funciona essa estratégia. Claro. A gente iniciou nas lives lá, eu brinco, quando tudo era mato, né? Foi lá em 2020, em plena pandemia, quando as lives começaram a acontecer, mas a gente ainda não tinha visto nenhuma live de venda. Então, naquela época tinha bastante coaches fazendo lives de exercício físico. E a gente com as lojas fechadas, né? Com, enfim, toda aquela questão que a gente já sabe. E aí a gente, vamos testar, vamos fazer uma live de venda, porque a gente já fazia lives de apresentação de produto. Mostrando coleção, enfim. E aí a gente, vamos testar. E aí a gente fez. E foi um verdadeiro sucesso e fracasso ao mesmo tempo. Porque a gente não sabia como fazer, né? E por isso que eu digo que não adianta, né? Às vezes a gente tem que dar cara a tapa pra aprender e virar bom naquilo, né? E hoje as lives com certeza são um case de sucesso da empresa. Mas a gente fez em plena pandemia, um dia de noite estava todo mundo em casa, né? E nunca vou me esquecer, foi num feriado de Dia das Crianças, em outubro. E aí a gente fez, e a live foi de mais de 4 horas, e a gente teve 600 pessoas simultâneas durante as 4 horas. Foi assim, foi uma coisa de louco, né? A gente vendeu tudo. Só que a gente não tinha pegado esses produtos da loja, a gente usou os estoques integrados. Então, a gente tinha só um ali pra mostrar e usou os estoques. E aí foi um caos depois, porque às vezes não tinha o produto, às vezes era um erro de estoque, às vezes o produto tinha sido vendido. Então foi um caos, mas foi uma semana assim, ó, enlouquecedora, que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Mas ali a gente aprendeu como fazer. E eu acho que isso é importante, né? A gente foi lá, errou feio, mas a gente aprendeu como fazer e virou um case de sucesso. Por muito tempo a live, ela era como se fosse uma outra loja física, né? Vendia muito. Mas mais do que vender, eu acredito que ela gera uma conexão impressionante, assim, porque o cliente, ele escolheu, né? Tá ali contigo. E, além disso, ele é um ponto de contato com o cliente
dentro de casa, né? Sim. Ou aonde quer que ele esteja. O cliente, ele tá tendo contato ali com a tua marca. Então, sim, eu acho que é um ponto de conexão muito, muito valioso. E de venda também, né? Mas, assim, hoje em dia, as lives, elas abriram, porque eu acredito que tudo dentro do marketing e de vendas, a gente tem que se reinventar, né? Sim, constantemente. E constantemente. O que funciona hoje, amanhã já não funciona mais, enfim. E aí, a gente tá agora reatualizando, fazendo mais lives de lançamento, de produto. Porque antes as live shops eram com produtos de promoção, que também é muito legal, funciona muito ainda, porque gera uma exclusividade de quem tá ali assistindo naquele momento. Então, eu acho que é muito legal. E eu acho que a gente aprendeu a fazer isso de uma forma muito bem feita. E a gente gerou uma conexão e uma comunidade muito grande, que eu acho que esse aí é o grande quê da questão, assim, né? Hoje, se não tem live, a gente tenta fazer pelo menos aí 2 no mês. E se não tem, as clientes pedem, porque é um ponto de conexão. Às vezes ali é uma atenção que tu dá, tu tá participativo. A gente conversa, então a gente traz isso muito pra realidade. Não é ali uma venda, Robotizada. né? Robotizada. Não, é como se fosse eu aqui conversando contigo mesmo. Assim. Perfeito. Então, isso torna também aquilo ali um diferencial, né? Sim. E eu sou muito orgulhosa desse projeto dentro da Dulhos, que iniciou lá atrás. E foi um grande case de sucesso. E hoje continua sendo, né? E aí é isso, a gente tem que parar, reavaliar, avaliar e encontrar novas formas. Mas com certeza, o grande diferencial é a gente encontrar pontos da jornada do cliente que a gente esteja cada vez mais presente, né? Perfeito. Ela trouxe muito bem. A jornada do cliente, a gente tem que pensar nele, né? Porque, obviamente, às vezes ele vai estar ali rolando lá os stories, ele não vai comprar ali de cara, né? Mas ele viu que a Dulhos tem aquela peça. Aí já chama ela pra uma live, tem mais essa proximidade. Pode ser, aí vocês mostram a peça também ali no vídeo, tem tudo isso, que a mulher também é muito visual, né? Com certeza. Ela quer enxergar, ela quer ver os detalhes, né? Eu sei que vocês provam também, porque eu já assisti. Sim. Então ela consegue ver melhor ainda como é que é o produto. E isso tudo, a gente precisa pensar em quem está do outro lado. Com certeza. Tem que ser estratégico, intencional também, né? E Miriam, acho que tu trouxe um ponto muito importante, que muitas vezes a venda dentro de uma live, por isso que eu falo que ela é tão importante. Muitas vezes ela pode não acontecer na hora, mas ela vai levar o cliente em um outro momento até a loja, né? E aí, entrando na loja, vai ter uma consultoria ali, onde ela vai, né, comprar outras coisas. Então, é importante que a gente pense em como chegar até o nosso cliente, né? E eu acho que a live, ela funciona muito bem para isso, porque ela pode não acontecer ali no momento, mas em um outro momento ela pode acontecer. Então, ela é muito relevante nesses casos, né? Sim. Eu lembro que eu assisti uma live de inverno, acho que eram os lançamentos. E aí eu achei lindo um casaco de lã. Tirei print e levei lá na loja. Então isso realmente acontece muito. Com certeza, muito. Aí o que acontece? Eu não queria comprar ali porque eu vou provar ele, ver como é que eu me sinto, né? Mas eu gostei bem. Ficou bonito na luz. Eu pensei, então vai ficar legal em mim também. E já levei na loja com um print do casaco que eu vi, né? Então a gente tem que pensar nisso. E as grandes marcas, elas se consolidam no digital, principalmente quando tem esse senso de comunidade, de pertencimento, né? Senão fica uma coisa genérica, aquele catálogo, e ninguém se conecta com o catálogo. Não. E aí uma outra estratégia, olha que eu tô fazendo checklist. Eu vejo que vocês têm essa questão de transformar as próprias consultoras, gerentes, né? E vocês, inclusive, em próprios influenciadores da marca, né? Como que vocês implementaram essa cultura para destravar isso nas pessoas? Delas quererem ir pra frente da câmera e mostrar realmente, né? Perfeito, um ótimo ponto. É um desafio, né? É muito de perfil. Tem pessoas que vão ser mais comunicativas e vai ser mais fácil. E tem pessoas que vão se desenvolver naquilo ali. Mas quando a gente fala em vendedoras, não adianta, né? A rede social vende muito. Então, a própria vendedora, postando os looks ali de acordo com o estilo dela, ela vai atrair os clientes dela. Então, hoje, querendo ou não, é o nosso principal canal de venda. Então, há essa necessidade, né, do vendedor ele ser um influenciador da marca. E nos outros casos, né, no meu, enfim, eu sou uma pessoa super comunicativa. Eu gosto de me vestir bem, eu amo o meu trabalho. Então, eu acredito que seja um match perfeito ali que acaba acontecendo.
E não adianta, né? Por mais que essa não seja a minha principal função, eu vendo muito e as pessoas que fazem isso dentro da empresa também. Porque eu acredito que é a realidade. Esse é meu dia a dia, né? E as pessoas querem se conectar muito e se conectam muito quando realmente faz parte. Então, não adianta, essa é a minha vida. Eu tô compartilhando ali só, né, um pouco mais dela. Eu tô o dia todo, todos os dias eu provo roupa, todos os dias eu tomo algumas decisões. E por isso que muitas vezes dá muito mais resultado ali, porque as pessoas olham, não, mas peraí, essa é realmente a verdade dela, né? É aquilo ali que ela se conecta, essa é a Luísa. Essa é a verdadeira influência. Exatamente. Então dá muito certo, né? E além disso, eu acredito que a peça de roupa, ela faz com que qualquer pessoa faça dela de acordo com o seu estilo. Então, assim, é muito autêntico. Eu vou montar um look de acordo com o que eu gosto, e talvez a minha colega que senta do meu lado vai montar com a mesma peça um look totalmente diferente. E aí as pessoas vão se conectar com essa autenticidade, né? Sim. E é isso que é muito legal também. Então, assim, não é uma obrigação dentro da empresa, mas é algo que acaba acontecendo naturalmente, né? Então, que bom, assim, é legal quando consegue engajar, assim, né? Com nesse certeza. nível. E assim, eu acredito, né? Pra mim, tu estar dentro de um negócio, seja ele qual for, tu precisa vivenciar aquilo ali, né? É o teu dia a dia. A forma que eu sou útil, né? Na vida. Então, é claro que eu vou acabar divulgando isso, né? Isso faz parte. Naturalmente. Então, assim, é muito gostoso, né? Pra eu, sendo comunicativa, usando minhas redes sociais, amando roupa, é algo que acontece naturalmente, né? Então, Perfeito. assim, é algo implementado na cultura, mas, né, não é uma obrigação, obviamente, não é todo mundo que vai estar lá no administrativo que vai estar fazendo dessa forma. Mas se não for na rede social, eu acho que vai ser no boca a boca, falando sobre a empresa, porque eu acredito que, né, quem trabalha naquilo ali precisa acreditar e vestir a camisa da empresa, né? Porque Sim. senão não faz sentido, né? A gente Não passa a maior faz. parte da vida trabalhando. A gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz. Perfeito. E essa parte de influenciar, eu vejo que acontece, a verdadeira influência, ela acontece quando aquilo ali faz parte da tua rotina. Não é algo inventado, que tu tá forçando, né? E a gente vê que tu vai nas lojas, tu faz o provador, a gente se conecta com aquela ali, né? Ai, Gurias, chegou esse de novidade, tu prova, veste bem, quem tá ali assiste, acompanha, né? Não, e se empolga, né? Exato. Eu me empolgo muito com os produtos chegando, porque é uma delícia, né? Então, a gente acaba só compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, né? Sim. E deixa eu te perguntar, como vocês chegam a metrificar isso no sentido de que interno está dando resultado, contratei um influenciador externo, não surtiu o mesmo efeito, vocês olham para esse tipo de... É difícil, assim, como a gente tem muitas lojas, a gente tem vários influenciadores por região, né? E assim, a gente consegue metrificar se a gente for dar um cupom de desconto no site, se a gente for fazer alguma coisa. Mas é difícil metrificar de fato. Mas assim, quando a gente consegue entender, porque muitas vendas acontecem através do meu próprio Instagram, né? Ou as pessoas que se conectam comigo, já pede pra separar pra mim, amei isso, já quero... Então ali a gente consegue ter uma noção. E do feedback das lojas e das gerentes, né? Repostando as fotos, organizando o que é. Então, é mais difícil metrificar de fato, assim, como, né, num tráfego pago. Mas, dentro da influência, assim, a gente consegue ter essa noção por parte de mais de um feedback. Então, semana passada mesmo, uma gerente me mandou: vendi o teu look inteiro do jeito que tu postou, porque a cliente queria dos pés à cabeça como tu tava vestindo. Então, isso que é legal, né? Isso que é importante, é entender que, nossa, ela gostou porque foi o jeito que tu vestiu, o jeito que tu entregou aquele look, né? Sim. Então, assim que a gente consegue metrificar, mas é difícil, assim, na ponta do lápis, porque o que eu percebo também, e não falando no meu caso e dentro ali do administrativo, mas com influência, que a gente se conecta muitas vezes. Então, vamos usar o exemplo teu lá da live que tu viu, mas muitas vezes a gente se conecta por meio de um influenciador, mas a gente não chega na loja e fala, eu vim por causa dele, né? Então, a gente precisa ter os vários pontos de contato, mas às vezes não acontece pra gente metrificar de fato lá na ponta, né? Então...
às vezes até uma pergunta, né? Uhum. Como você nos conheceu, né? Sim. Claro que a Dúlios é uma marca Sim. querida da região, então, né? É um pouco... Soa Sim, estranho, né? com Mas certeza. é legal, às vezes, perguntar, Com instigar, certeza, né? com Inclusive certeza. porque se é um canal que tá trazendo um resultado bacana, vocês também conseguem investir mais ali, né? Sim, mas ó, olha, eu vou te falar que a Dúlios, desde que eu entrei fazem 6 anos, uma grande parte do investimento sempre foi para influenciadores, porque a gente acredita muito. E quando a gente fala em roupa, não adianta, a gente quer ver outras pessoas vestindo, ver diferentes corpos, diferentes estilos. Então eu acredito que o papel do influenciador, ele é fundamental dentro de um negócio, né, como o da moda, mas que os grandes também influenciadores são as pessoas que estão ali nos bastidores, né, que estão vivendo o dia a dia, são os donos da empresa, as pessoas que estão à frente de liderança, são as pessoas que, os próprios, principalmente, assim, ó, principalmente, número 1, os vendedores da empresa. Eu sempre falo, né, não existe Dúlio se não existir um bom vendedor. Então, o vendedor, ele faz tudo acontecer dentro da empresa e ele é nosso principal influenciador hoje. Sim, com certeza. Porque, de novo, e aí são muitas camadas dentro do que tu traz, né? Porque realmente ele influencia, ele vende e ele também precisa estar bem para ele conseguir fazer tudo isso e entregar aquilo que esteja alinhado com a empresa, né? Então, sem dúvidas, é todo um processo por trás. Todo um processo, né? Que exige muita gestão e muita liderança também. Exatamente. E dentro disso, falando, né, na questão de que a gente estava nos bastidores já da liderança, né? Vocês também promovem isso dentro do negócio, né? De trazer os líderes, de estudarem mesmo. Acho que poderia até comentar um pouco sobre isso. Com certeza. Porque é bacana, né? Não é só achar que é assim, que a gente sempre fez assim, chegou até aqui e vai dar certo. Não, a gente precisa se reinventar a todo momento, né? Todo momento, né? Inclusive nós como pessoas. E eu... com grande orgulho e admiração pela Dúlios, né, pela empresa que eu trabalho. A empresa hoje, ela deposita um investimento muito grande nas pessoas, né? E quando eu falo em pessoas, é no indivíduo mesmo, né? É a pessoa na sua essência, na sua alma, ter boas relações, né? Tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. É ter uma gestão do tempo inteligente. Tu ter uma boa alimentação, tu fazer exercício físico. Então, todo esse treinamento, né? A gente tem um encontro mensal com as lideranças da empresa. Além disso, as pessoas internas também recebem todo um suporte. E a gente tem esse encontro, né? Que, sim, se fala sobre processos, se fala sobre algumas questões, né, do negócio, mas se fala muito sobre estudo do ser humano. E isso é incrível, né? Eu acho que eu nunca presenciei isso em outra empresa. E eu acredito que é aqui que a gente consegue formar bons profissionais. Sim. Né? Porque não adianta, a gente é uma coisa só. Né? E a gente, pra trabalhar bem, a gente tem que ter uma boa alimentação, cuidar, né, da nossa vida de forma inteligente, fazer exercício físico, estudar, né? Hoje de manhã, antes de vir pra cá, eu tive a minha meia hora de estudo, né? Que enfim, faz parte do meu dia a dia e que eu aprendi a implementar de acordo com esses treinamentos. Então, quando a gente tá bem, a gente trabalha bem, né? E não adianta uma coisa, somos um só. E aí, pra tu fazer um bom provador, pra tu atender bem o cliente. E aí, todo esse estudo se passa também, né, das lideranças pros vendedores. Enfim, pra que a gente consiga manter vivo o nosso diferencial, que é o atendimento lá na frente, né? Mas que o atendimento, pra ser bom, ele tem todo um lado por trás que ele precisa estar alinhado. Sim, com certeza. E o papel da liderança, ele é fundamental nesse aspecto, né? Porque se o líder não engaja muito bem o time, ele não vai comprar a visão, não vai comprar o resultado e as coisas não vão acontecer, né? Com certeza. É a peça fundamental ali, né? E quando a gente fala em rede, e fala em multimarcas, dentro da Dúlios, a gente tem calçado, a gente tem masculino, a gente tem feminino, a gente tem acessório, feminino, masculino. Então, é uma gama de possibilidades muito grande, que tem que fazer parte de todos os atendimentos. Para fazer parte de todos os atendimentos, a liderança tem que estar muito bem alinhada para cobrança, né? Para estar passando isso para todos os vendedores, para que a gente consiga fazer uma consultoria boa na hora de atender e na hora de vender e atender os clientes da melhor forma, né? Sim.
Luísa, olhando para nossa conversa, né? A gente entende que a Dulhos criou uma marca própria, Raising, onde consegue criar, entregar mais valor para o cliente, propriamente ser mais competitiva. Ela tem um e-commerce, o cliente quer comprar pelo e-commerce, ela pode comprar. Tem o WhatsApp da consultora, né? Que é muito estimulado também para que tenha esse relacionamento. E aí a gente pensa em outras estratégias, como o Dulhos Delivery, questão das lives. E eu quero te entender contigo como o negócio vê hoje a questão da loja física, né? Qual é a importância para dentro do varejo? Eu acredito que a loja física, ela é fundamental e ela vai ser, e ela é insubstituível, né? O cliente que ele quer ter a experiência. Quando a gente fala em roupa, a gente também muitas vezes quer provar, né? Quer entender como se comporta no corpo. E eu acredito que ter a loja física é algo fundamental. Eu acredito, assim, ó, que sempre vai ser o nosso principal, né? Mas que há necessidade do virtual também, da loja online, para que essa jornada seja fluida entre os dois, né? Para quem quer mais rapidez, a loja física, ela nos traz, a loja virtual, ela nos traz escala, ela nos traz alcance, ela nos traz conveniência. Mas a loja física é que nos consegue entregar a experiência de fato para o cliente, né? Então, eu acredito que ela sempre ela é insubstituível, ela é o nosso principal. E é ali onde a gente consegue ter um ponto com o cliente, através dos nossos vendedores. Ele pode ser por WhatsApp, mas ele acontece através das vendedoras estando em loja, no ponto, mostrando o produto. Então, eu acredito que a loja física, ela é o nosso maior canal de venda e ela vai continuar sendo pro resto da vida, né? Porque ela é fundamental para que a gente tenha essa experiência completa, assim, dentro da empresa. Um potencializa o outro, né? Com certeza. A gente só precisa enxergar isso. Isso, e é um desafio, né? É um desafio muito grande, porque quando a gente fala de online, até a gente acabou fazendo uma grande mudança agora, porque a gente tinha o e-commerce da Dulhos, e a gente entendeu, depois de muito investimento, depois de muito tempo, que ele não era a nossa melhor estratégia, porque a gente aí competia com outras concorrentes, porque a gente tinha ali os produtos multimarcas que existiam em outras plataformas, enfim, e a gente não conseguia dar todo o destaque para o nosso produto da Raising. Então, agora a gente migrou o site para um site da Raising, né? E a multimarcas, então, fica na nossa loja física. Então, são erros e acertos que a gente vai tendo no meio do caminho, né? Mas a ideia é que a gente sempre consiga olhar para trás e entender, tá, isso funciona, continua funcionando, vamos mudar a estratégia. E agora, então, a gente tá com o site da Raising iniciando e já tá sendo um resultado bem legal. Então, acredito que foi um acerto aí no meio do caminho. Que bacana. A gente melhora aquilo que começa. Eu defendo muito isso. Perfeito. Se a gente não tá ali no campo de batalha, não tem como saber, né? E que nem tu disse, a gente vendeu um monte na live, não tinha no estoque, né? E isso acontece muito, porque, de novo, é algo novo, uma estratégia nova, tu precisa validar ela de algum jeito, e aí, realmente, alguma coisa no meio do caminho... Pode não dar, tudo é teste. Exatamente, tudo é teste, né? Só tem que ter essa mente, né, de, ok, deu isso, vamos tudo lá, certo, vamos corrigir, na próxima a gente acerta. Ajusta, né? É, isso aí. E a Dulhos investe muito em marketing, puxar um pouco pro nosso assar. Sim, investe. Não adianta, né? A gente tem lojas em muitas cidades. Cada cidade a gente precisa ter uma verba de marketing, né? Exclusiva ali para que a gente consiga atingir os diferentes públicos, né? Porque são muitas cidades de perfis muito diferentes. Então, muitas vezes a gente tem loja lá no interior que ainda funciona a mídia offline, né? E tem outras cidades que já não funciona mais. Então, tudo é visto e testado, né? Para mim, marketing é teste, é entender se funciona ou não, é investir e aí entender, né? Então, assim, é um grande investimento que a gente faz, porque não adianta, né? A gente precisa tá no ponto de contato com o cliente, ainda mais quando a gente fala de vestimenta. Sim. E quando a gente fala com uma concorrência muito alta, né? O Rio Grande do Sul, isso é um ponto legal de trazer pra audiência, porque, assim, não é o Rio Grande do Sul o estado, né? São vários
mini estados, vamos dizer assim, dentro do próprio Rio Grande do Sul, Dentro do nessa próprio. questão da comunicação. Uhum. A gente percebe, às vezes, que o que funciona aqui, pode ser que lá em Santa Cruz não vai funcionar. Aham. Pode ser que lá na fronteira, aí mesmo que não vai Sim. funcionar. Muda, às vezes, o tom de voz, a Uhum. comunicação. Eu vejo porque a gente atende alguns clientes e é a mesma coisa. Uhum. Então, às vezes, a gente até incentiva que os gerentes venham pra frente da câmera, Uhum. façam ali. Pode ser o mesmo anúncio, mas comunicado diferente, ele vai Vai ter uma atingir. conexão melhor com quem tá lá. E vai atingir, né, de Exato. forma diferente. E quando a gente fala, a gente tem várias lojas, a gente tem desde São Gabriel, a Lajeado, a Passo Fundo, então são, né, várias cidades. E a gente precisa se adequar a essas regiões, né, tanto na compra quanto na comunicação, né? Perfeito. Porque na compra a gente também tem estilos que funcionam em determinadas lojas melhores do que outras. E aí também entra o entendimento do público, né? A gente entender, de fato, o nosso público em diferentes regiões, porque ele não é o mesmo em Não é o todas as mesmo. lojas, né? Exatamente. É. Perfeito, Luísa. Nosso papo tá muito bom. Uhum. E eu queria que tu deixasse uma mensagem pra quem tá acompanhando aqui. Uhum. Porque eu te trouxe também, às vezes a gente fica pensando, né? Ai, eu vou ser feliz só quando eu vou empreender. E muito pelo contrário, né? Tu vestiu a camisa das lojas Zullius como se fosse tua. Então eu Sim. queria que tu deixasse uma mensagem, assim, pra quem tá nos ouvindo nesse sentido também. Perfeito. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu vou feliz trabalhar todos os dias e eu acho que isso é o fundamental, independente de onde a gente esteja, né? Porque o trabalho, ele é a maior parte da nossa vida, é onde a gente é útil, é onde a gente entrega, é onde a gente é reconhecido. Então, uma frase que eu uso muito, que eu até tenho ela na minha casa estampada, pra mim já virou clichê, mas eu acho ela muito importante, que é até do Joel Pai, né? Que é a frase: pense o que quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados, né? É uma frase que me pega muito, porque é todos os dias, né? Todos os dias que a gente pode ser melhor, ser mais inteligente, buscar, seja na alimentação, seja no exercício, seja cuidando do nosso eu, né? Pra que a gente consiga aí ter um ótimo resultado também no trabalho. E aí, performar na vida, né? Independente se seja dentro de uma empresa, se seja empreendendo. A busca tem que ser todos os dias e entregando o nosso melhor. Então, eu acredito muito nisso. Perfeito. A consistência. A gente tem que ser consistente, senão a gente não tem resultado nenhum. Com certeza. E às vezes é um caminho árduo, né? E difícil ser consistente, mas ele dá resultado. Exatamente. Então, é o processo, né? Curtir o processo. Exato. A gente tem uma outra frase daí do Joel: o trabalho devolve. O trabalho devolve, É isso perfeito. aí. Sim, uso também muito. E penso muitas vezes, porque muitas vezes não é sempre lindo, maravilhoso, né? O trabalho, ele vai ter os seus dias ali desafiadores e muitos deles são, né? Mas ele devolve. É E isso eu aí. tenho plena consciência, ele devolve muito. Perfeito. Luísa, muito obrigada pela tua foi um participação. Tenho certeza que trouxemos muitos insights de vendas, de marketing, né? De como conseguir linkar digital e o mundo físico de forma estratégica. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço e desejo muito sucesso aí ao podcast e a ti, que é uma excelente profissional. Obrigada. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, já segue o canal. E se for pelo YouTube, se inscreva e receba semanalmente um novo episódio. Muito obrigada.